Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma terça-feira de palestra. Bom, eu vou pular os recadinhos habituais, né? Que desligar o celular, ficar em silêncio, que a maioria já sabe falar nisso. Deixa eu só tirar a música aqui rapidinho, que eu esqueci que está no meu telefone. E reforçar alguns recadinhos, tá? Então, depois do passe, depois da palestra, nós teremos a sessão de passes. Então é só vocês ficarem sentados, que eu coloco vocês lá para dentro para tomar o passe. Depois do passe a gente tem o tratamento TDM. Então quem for ficar para o TDM, só voltar a sentar na cadeira, que a gente vai colocando lá para dentro também, tá bom? Lá fora a gente tem os cadernos de intenções dos desencarnados e encarnados. Então quem quiser colocar alguém em intenção no caderno, por favor só escreva o nome completo da pessoa, tá? Se souber. E aí durante a semana a gente faz os trabalhos com os cadernos, né? Nós temos a nossa biblioteca também, tá? Então não tem nenhum controle sobre quem pega livro, quantos livros pegam. Então é só pegar, levar para casa, ler. Se depois sentir no coração, quiser trazer de volta, pode trazer, ou dar para uma outra pessoa, tá? A informação, tá bom? Bom, nós estamos arrecadando potes de plásticos de 1 litro, aqueles potes de sorvete, para o pessoal do Pão Fraterno, que entrega alimentos para pessoas em situação de rua. Então quem tiver lá em casa, esses potes vazios, pode trazer para cá. A gente também aceita doações de alimentos, da cesta básica, itens de higiene pessoal. E também nós temos um canal no Instagram e um canal no YouTube. Então segue a gente lá, dá uma forcinha, compartilha com os familiares, para a gente poder divulgar também a evangelização que a gente faz aqui às terças, tá? Nós temos um grupo no WhatsApp que é para quem frequenta o centro, né, onde a gente coloca os comunicados das atividades durante a semana. Então, no final, quem não estiver ainda no grupo, me procura, eu procuro o Paulo, que aí a gente coloca vocês no grupo, tá? E no dia 7/6, nós teremos a nossa primeiro festival de pizza aqui do nosso centro, tá? Então, nós estamos vendendo as pizzas aqui para arrecadar fundos para os nossos centros. Então, cada pizza custa R$25, tem de 3 sabores. Então, quem quiser pegar, aí vem pegar no dia 7, vai recolher aqui, nós vamos fazer as pizzas aqui. A Fran vai fazer as pizzas, na verdade, né? E aí a retirada das pizzas vai ser da 1h da tarde até às 16 horas, tá? Então, a pizza, gente, a pizza não vai estar assada, tá? É para assar em casa, tá bom? Então, quem quiser, tá? Procura a gente depois aqui, qualquer um dos trabalhadores, tá? A gente tá com um talãozinho aqui, ou né, lá no grupo também dos trabalhadores, lá a gente pode fazer pelo WhatsApp também, tá bom? Nas quartas-feiras nós temos um trabalho espiritual aqui na casa, tá? Então quem também estiver precisando de atendimento espiritual, a gente abre a casa às 8 horas e às 8h15 começa o trabalho aqui, tá? Então é só chegar, não precisa fazer cadastro, nada, tá bom? Então é isso. Temos alguém fazendo aniversário essa semana? Ou que fez? Só a Carla faz aniversário? Eu tô achando que o pessoal tá mentindo pra mim, ninguém quer ficar mais velho, né? Vai chegar agosto, que é o meu mês de aniversário, e ninguém fez aniversário. Então tá bom. Pessoal, então, antes de eu chamar a Jana para fazer a palestra aqui do dia, eu vou ler um trechinho de um livro aqui, que é Meditações Diárias, do Espírito André Luiz, psicografia do Chico, tá? Eu vou fazer uma oração inicial
e aí depois a Jana assume, tá bom? Então, vou tentar abrir aleatório aqui, né? Eu abri em auxílio em desobsessão. A desobsessão em si nasce originalmente da palavra esclarecedora, através do estudo, mas em muitos casos na lei das provas necessárias. Possuímos instrumentos vários de auxílio a ela, tais quais sejam afeições contrariadas, recursos de frenagem, sustando a queda em dramas passionais dos resultados imprevisíveis, desgostos domésticos, válvulas de contenção, impedindo a reincidência em falhas morais, parente infeliz, advertência constante, obstando a ingerência em faixas de crítica destrutiva. Filho problema, socorro na providência divina, trazendo para dentro de casa o credor de existências passadas, que incomodaria muito mais se estivesse por fora. Doença irreversível, dreno para o escoamento gradativo dos agentes mórbidos, ainda suscetíveis de ligar a criatura com as inteligências esquistadas da criminalidade. Moléstias comuns, desligamento de tomadas mentais capazes de estabelecer conexão com o enredo sutil das trevas. Frustração orgânica, apoio de base contra o mergulho em experiências menos felizes. Decepção, choque reparador da lucidez espiritual. Idiotia, longa pausa do espírito, diligenciando realizar o próprio reajustamento ante a vida superior. A reencarnação é sempre evolução, recapitulação, ensino, aprendizado e reaprendizado. E tudo isso custa esforço, obstáculo, suor. Entretanto, em muitas circunstâncias é trabalho expiatório, regeneração ou processo curativo. Para isso mesmo, para as criaturas que se encontram em resgate nos domínios da culpa, a área terrestre em que se encontram pode ser considerada como sendo região hospitalar, e o corpo físico é interpretado por cela de tratamento, com a equipe doméstica, seja na consanguinidade ou nos contatos de serviço, mantendo a terapia de grupo. Amemos, estudemos, sirvamos, perdoemos e auxiliemos aos outros, e a desobsessão será sempre a nossa precisa libertação por bendita luz a brilhar no caminho. Que assim seja. Então, vou convidar todos a fechar os olhos. Vamos pedir hoje à equipe espiritual dessa casa que nos ilumine, que nós possamos entender a nossa palestra de hoje, que ela possa entrar em nossos corações, que nós possamos sair daqui melhores do que nós chegamos, possamos ter uma semana abençoada e cheia de alegria. Que assim seja. Que assim seja. Verdade. Boa noite a todos. Sintam-se muito bem-vindos. Mais uma conversa da noite. Eu trouxe hoje pra gente uma pergunta. Quando a gente pede um milagre para Deus, qual que é a nossa parcela de contribuição nesse milagre? Vou explicar. Eu quero emagrecer. Então eu vou lá e converso com Deus. Olha, Deus, eu quero emagrecer. Vamos fazer um combinado? Pode substituir o gosto do alface por um chocolatinho, alguma coisa nesse sentido? E aí o que eu faço para que isso tudo aconteça?
Porque Deus, Ele está lá, então Ele está me ajudando naquilo que Ele pode, né? Só que a minha parte, será que eu faço alguma coisa também? Será que eu acordo cedo para poder fazer uma caminhada, por exemplo? Será que eu me disponho a trocar um chocolatinho por uma frutinha, por exemplo? Então, às vezes, a gente fala assim, poxa vida, Deus podia me ajudar naquilo, né? Ai, é tão simples, poxa, Ele é Deus, né? O que custa Ele me ajudar? Mas Ele me ajuda. Então, para não fugir, né, do comum que são as minhas palestras, eu trouxe uma historinha para poder ilustrar tudo isso. Essa historinha eu peguei de lá da Bíblia, tá? Tá lá no Evangelho de São Marcos. Então ele diz o seguinte, provavelmente muitos de vocês já devem ter ouvido, que é a história do paralítico de Cafarnaum. Então Cafarnaum é uma vilazinha assim, é um vilarejo de pescadores. Então tem aquele mar gostoso, aquela brisa gostosa, tem aquela mata do lado, a vegetação, e tem a casa de Simão Pedro, que é um dos preferidinhos de Jesus, né? E aí então ele mora ali e aí Jesus está sempre por ali. Aí um belo dia, Jesus foi para lá e todo mundo ficou sabendo. E como isso também não é segredo para ninguém, fofoca sempre existiu, todo mundo quis ir lá saber quem era esse Jesus, né? Será que ele é bom mesmo? Será que ele faz milagre mesmo? Pois então, foi todo mundo para lá. E, dentre esses, foi para lá Natanael. Só que Natanael, ele queria ir para lá, né, na verdade. Natanael, ele era um homem, em média de uns 40 e poucos anos, já estava há muito tempo na cama. Ele não saía da cama mais, ele tinha uma doença e que os médicos falaram, olha, sinto muito, mas não tem mais o que fazer. Mas esse não tem mais o que fazer, a gente sempre tem uma esperança, né? E aí então ele conversou com 4 amigos e esses 4 amigos falaram, a gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito, a gente vai te ajudar. Pegaram uma cama improvisada, amarraram ele como se fosse uma espécie de maca, amarraram ele bem amarradinho e levaram ele para lá, para a casa de Simão Pedro. Só que a hora que chegou lá, todo mundo teve a mesma ideia. Então tinha uma multidão na frente da casa. Aí ele falou, poxa, valeu a tentativa, né? Tudo bem. Aí os amigos falaram, o quê? Claro que não, a gente veio até aqui à toa, a gente vai dar um jeito. Quer ver? A gente vai dar um jeito. E aí agora é cena de filme, tá, gente? Mas tá na Bíblia, eu garanto. Mas agora é cena de filme. Os amigos foram pela lateral da casa, mais ou menos pelo som, identificaram onde Jesus estava. Subiram no telhado, arrancaram as telhas, ergueram Natanael e conseguiram fazer com que Natanael ficasse em frente a Jesus. Jesus quietinho, só observando a cena. E aí a hora que ele abaixa, Jesus olha para ele e diz, Natanael ben Elias, você acredita que eu possa te curar? E aí ele ficou assustado e falou, claro que acredito. Mas espera aí, o senhor me conhece? Me chamou até pelo nome? E aí Jesus falou assim para ele, eu te conheço desde sempre. Eu conheço todas as ovelhas do rebanho que o meu pai confiou a mim. E sem deixar que ele falasse mais nada, Jesus só colocou a mão e falou assim para ele, levanta-te, pega a tua cama e volta para a tua casa. Ele deu um pulo, soltou um grito, que ficou assustado, sentiu as pernas e fez mais o que ele presta, né? Catou a cama e foi-se embora. Na Bíblia, a história termina aqui. Já seria uma linda história, né?
Olha o comprometimento desses amigos em relação a ele. Na hora ele perdeu um pouco a fé, perdeu um pouco a esperança, mas os amigos não. Os amigos estavam ali firmes com ele e falaram: a gente vai ajudar, e eles ajudaram. Mas aí temos a continuação dessa história. Tem um livro que chama-se Primícias do Reino, e ele foi psicografado pelo Divaldo, e o espírito é de Amélia Rodrigues. Lá ela continua essa história pra gente. Então, lá ela diz o seguinte, que o dia transcorreu normal, né? Porque, afinal de contas, era muita gente para atender. Então, Jesus contou muitas parábolas, muitas historinhas. Jesus atendeu muita gente, conversou com muita gente, fez milagres. Foi um dia bem tumultuado, bem cheio. E aí, a hora que chegou no finalzinho da noite já, Simão Pedro olhou para Jesus e falou: poxa, ele tá com uma cara já de cansado, né? Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o mestre dar uma descansada por hoje? Tudo bem para vocês? Vocês podem retornar amanhã, um outro dia, vamos deixar o mestre descansar um pouquinho. E assim foi feito. Todo mundo saiu, e aí eles pegaram, o Simão Pedro e Jesus foram lá para fora descansar um pouco, aproveitar aquela noite, a brisa da noite. E aí Simão Pedro reparou que Jesus estava chorando. E ele falou assim: poxa vida, não, mas está chorando, com certeza é de alegria, né? Olha quanta coisa linda aconteceu hoje, quanta coisa boa, né? Com certeza são lágrimas de alegria. E ele falou: mestre, o senhor está chorando? Jesus falou: estou chorando. Aí ele falou: com certeza é de alegria, né? Ele falou: não. Eu estou chorando, mas não é de alegria. Eu estou chorando porque hoje eu fiz muitas pessoas voltarem a ver a luz do dia. Eu fiz muitas pessoas a recuperarem o movimento dos seus corpos. Eu fiz pessoas a voltarem à lucidez. Porém, nem todos quiseram se comprometer. E muitos destes meus irmãos agora estão caminhando para o seu próprio suplício, indo de encontro aos seus próprios vícios. E aí, nesse mesmo momento, não muito longe dali, numa taberna, estava Natanael bebemorando com seus amigos. Então, por isso que eu pergunto hoje a vocês, qual que é o nosso comprometimento quando a gente pede alguma coisa? Vocês vão falar assim: Jana, mas poxa vida, né? O que é um docinho? O que é uma comidinha gordurosa? Aquela gordurinha de volta do bife, assim? De vez em quando não tem problema, né? A questão é essa. De vez em quando, de vez em quando, de vez em sempre, de vez em sempre, e a gente cria um hábito. E aí eu não sei se vocês sabem, mas funciona da seguinte maneira. Toda vez que a gente pensa em alguma coisa, o nosso cérebro automaticamente ele vai identificar aquilo e vai transformar aquilo em alguma sensação boa ou ruim. Então vamos ao exemplo. Eu tô aqui hoje falando para vocês de Jesus. Então lá no meu cérebro eles falam assim: pessoal, a Jana tá falando de Jesus. Vocês estão percebendo? Ela tá falando de Jesus. Qual que é o sentimento? O que acontece quando a Jana fala de Jesus? A Jana fica feliz, a Jana fica radiante, a Jana fica agradecida. Então é gratidão? É a palavra gratidão? Então tá bom. Então aí manda lá uma informação para o meu cérebro. Pessoal, vamos produzir gratidão. A Jana está se sentindo grata. E aí o meu cérebro vai e produz dopamina, que é o hormônio da felicidade. E aí vai lá o meu cérebro
e pega uma cadeia de aminoácidos, enche de dopamina e despeja na minha corrente sanguínea. Então, naquele momento, os meus olhos conseguem enxergar a gratidão. A minha voz consegue falar sobre gratidão. Os meus ouvidos ouvem sobre a gratidão. Todo o meu corpo vibra gratidão. Vamos imaginar então uma cor para facilitar? O azul. Então eu fico parecendo um Smurf, toda azul, de tanta gratidão. E aí cada vez que eu observo alguém azul, opa, olha, gratidão, gratidão, gratidão. E dentro do nosso corpo, essa cadeia de aminoácidos, ela é cheia de receptores, como se fossem tomadinhas. E aí essas tomadinhas, elas vão se ligando nos meus órgãos. Por isso que o meu corpo vibra na gratidão. Porém, o contrário também é verdadeiro, né? Se eu fico triste, se eu fico irritada, meu corpo também vai produzir tudo isso, porque ele também vai entender dessa maneira, né? Sabe aqueles 5 minutinhos que a gente tá sem fazer nada e pega o celular e abre naquele lugar cheio de notícias, onde não sei quem bateu em não sei quem atropelou não sei quem matou não sei quem, fulano roubou milhões. E aí a gente começa a ter aquelas sensações ruins. 5 minutinhos só. Bastam 5 minutinhos. E aí lá dentro eles começam, poxa vida, olha, ixi, acho que a Jana tá meio triste. Tá triste? É. Parece que tá ficando deprimida. Ih, que estranho. Será que ela tá se sentindo uma vítima? Então a palavra é essa. Ela tá se sentindo uma vítima. E agora? Então vamos encher a Jana de vítima. Vamos fazer de conta que a Jana então é uma vítima. Despeja aquele hormônio todo carregado na minha corrente sanguínea. E aí, eu não sei se vocês já acordaram num dia e disseram assim: nossa, hoje o dia tá tão lindo, eu tô tão bem. De repente, a hora que chega a noite, a gente fala assim: parece que passou um trator por cima de mim hoje. Gente, tá doendo tudo. Nossa, eu tô irritada, tô com o estômago bagunçado, tô com dor de cabeça. Porque bastaram apenas 5 minutinhos. E isso é cientificamente comprovado. Porque, sabe aquelas tomadinhas que eu falei para vocês agora há pouco? As nossas células que mais têm essas tomadinhas, mais têm essas ligações, são os nossos neurônios, em primeiro lugar. E em segundo lugar, são os nossos leucócitos, que são as células de defesa do nosso organismo. A minha tia dizia que eles eram os nossos soldadinhos. Então, os nossos soldadinhos são aqueles que mais se ligam a esse sentimento de vitimismo. E aí, o que acontece? 5 minutos de notícia ruim, o meu corpo que está se sentindo vítima, os meus leucócitos falam assim: para tudo. Para tudo porque a Jana não está bem, a Jana está se sentindo uma vítima, então vamos diminuir a nossa produção, para ela dar uma descansada. Então 5 minutinhos de notícias ruins equivalem a 5 horas de baixa imunidade. É por isso que chega no final do dia, a gente está tão esgotado, a gente está tão cansado, está com dor de cabeça, está com dor no estômago, está irritado. E aí, se a gente transferir isso para cor, vamos colocar uma cor cinza? Então é como se eu tivesse toda cinza, toda apagada, toda sem luz, toda sem vida. E aí, se a gente pensar num time, eu chego aqui e falo, bom, eu sou do time azul, hoje eu tô azul, então peraí, o Paulo tá azul, a Fran tá azul, então eu sou do time deles, então automaticamente eu me junto a eles. Porque
porque eu estou vendo quem está azul. E o contrário também é verdadeiro. Quando eu estou cinza, as pessoas também me veem cinza. Não só os encarnados, os desencarnados também me veem como cinza. Opa, ó, a Jana tá toda cinza, tá vibrando cinza. Então vamos para perto dela, ela é do nosso time. Então vamos para perto dela. E aí, quando eu perguntei para vocês do nosso comprometimento, vocês acham que Jesus é de que time? Azul ou cinza? Não é muito difícil da gente responder isso. Então, para qual time a gente quer participar? Do cinza ou do azul? Mas, Jana, não é simples. Claro que não. De forma alguma. São 5 minutinhos, é verdade, que a gente peca todo santo dia. A gente acorda feliz, a gente abre a janela, tá aquele sol estalando. Ai, esse calor de novo. Ai, eu vou começar a suar logo cedo. Pronto. Já bastou pra gente ficar cinza. Porque a gente já tá reclamando. A gente acorda reclamando. Mas como que a gente faz para mudar? Essa é a questão. E esse é o tema da palestra. Conhece-te a ti mesmo. Porque toda vez que eu me reconheço, que eu me conheço, eu olho para mim e falo assim, opa, para tudo, não tô me sentindo vítima não, galera. Foi só um minutinho aqui de bobeira que eu parei para olhar o celular. Calma aí que eu já vou dar uma olhadinha no Pinterest e melhorar meu astral. Calma aí. Não, não é assim. Vamos voltando, vamos fazer uma oração. Isso daí é o vigiar. É quando a gente se reconhece. A gente sabe que a gente não é cinza. A gente sabe que a gente nasceu à semelhança de Deus. Deus é muito mais azul do que todos nós juntos. Então, se a gente nasceu à semelhança de Deus, a gente também é azul. É que a gente fica cinza porque a gente é teimoso mesmo. E aí, então, o que a gente faz? A gente muda o nosso pensamento. A gente vigia e muda o nosso pensamento. Mas isso acontece quando? Quando a gente se reconhece. Quando a gente sabe da nossa capacidade, a gente sabe que a gente pode mudar. Então a gente muda. Tem várias lições onde Jesus diz assim: vá e não voltes mais. O que ele quis dizer com isso? Mude-se, não volta. Ou então ele fala assim: vá e não peques mais. Mude-se, se renove. Nessa lição foi diferente. Jesus disse para Natanael: vá e volte para o seu lar. Volte para a sua casa. O que Jesus quis dizer com isso? Volta para a sua casa. Se reconheça. Você não é o seu vício. Ele estava tantos anos numa cama, impedindo de ir para um vício. Aquela doença estava ajudando ele, estava livrando ele de algo que ele mesmo pediu, a contenção daquele vício. Mas se ele tivesse seguido aquilo que Jesus disse para ele, volta para sua casa, volta para você, se reconheça, ele não teria caído no vício. Então Jesus deu a opção para ele. Jesus fez a parte dele. Jesus se comprometeu com um milagre. Ele ficou bom. E Jesus, inclusive, deu a deixa. Volta para sua casa. Foi ele quem não quis voltar. Então, cada dia que vai passando, é difícil. Claro que é. Hoje a gente vai ficar cinza umas 50 vezes. Amanhã a gente vai lembrar. Opa, pera. Então, das 50, pelo menos umas 2 vezes a gente já conseguiu ficar azul de novo. E depois a gente vai tentar de novo, e depois tentar de novo, e tentar de novo. Até o momento em que essas nossas tentativas vão dar resultado.
Porque vai virar um hábito. E toda vez que isso vira um hábito, a gente consegue trazer para dentro do nosso coração. Então, todas as vezes que a gente tiver dificuldade, lembre-se da frase do papelzinho. Todas as vezes que a gente tiver dificuldade, pense em alguma coisa positiva. Pensa numa frase. Pensa numa mensagem. Isso daí vai acabar desconectando a gente da galera cinza e vai trazer a gente de volta para o azul. É difícil? Não vou mentir para vocês não. Mas é possível? É também. É possível também. Então hoje eu agradeço a companhia de vocês aqui comigo e peço a Jesus que nos dê várias e várias oportunidades, que Ele sempre mostre o caminho para a gente. O caminho para a gente sempre ser conduzido ao bem, à verdade, ao amor e à luz. Então, muito obrigada pela paciência de vocês e pelo carinho de vocês. Vamos fazer então a nossa oração. Mestre Jesus, queridos amigos, mentores aqui da casa, eu agradeço novamente pela oportunidade de estarmos todos aqui unidos, fazendo um pequeno estudo daquilo que a gente deveria estar fazendo todos os dias, que é nos proteger, voltar para os nossos lares, que é o nosso coração, nos reconhecer como imagens de Jesus e seguirmos em frente. Que nós possamos sair daqui renovados, purificados e amplamente satisfeitos com a nossa decisão de mudança. Que nós possamos nos comprometer cada vez mais conosco e com Jesus, que está sempre ao nosso lado. Mestre Jesus, que essa noite seja abençoada e amparada pela espiritualidade. Que assim seja.